Salve, salve para todo mundo que está escutando. Esse é o episódio inaugural do Conversas para Lugar Nenhum, que é um podcast feito dentro do projeto Coreografias de Resistência para falar um pouco sobre o processo de criação da peça Ásperos Tempos. E no episódio de hoje, a ideia é contar um pouquinho como é que foi a trajetória até chegar no momento que a pesquisa está agora, né? Na verdade, contar o começo, né, da pesquisa. Bom, primeiramente, para falar sobre isso, eu tenho que falar como que começou meu interesse por pesquisar performances artísticas no espaço urbano, né? E isso começou lá na época da minha graduação. Eu estudei Comunicação das Artes do Corpo lá na PUC São Paulo. Era um curso muito interessante que a gente podia estudar tanto teatro quanto dança, quanto performance em várias disciplinas e com professores diferentes, montando nossa própria grade. E durante, né, a graduação, eu também, além de fazer as aulas, né, fui assistindo espetáculos e entendendo como é que funcionava a cena ali da dança contemporânea em São Paulo. E eu lembro de perceber que tinham alguns grupos que produziam a partir disso, né? Acho que não era uma coisa que eu achava que era impossível de acontecer, né? Não fazia ideia que acontecia, né? Tipo, levar a dança para o espaço público. Mas eu acho que eu nunca tinha visto até o momento que eu comecei a circular mesmo, assistir espetáculos e ver que tinham pessoas que produziam especificamente para esses espaços. E eu lembro de ver o GRUA, que é um grupo formado por ex-bailarinos do Balé da Cidade, todos homens que saíam para improvisar na rua, né? E que eu achava muito interessante, né? A forma como eles se apresentavam, né? Que consistia em um grupo assim, né? De mais ou menos 8 a 10 homens vestidos de terno, né? Por isso que chamava grua, era gentleman de rua, né? Grua. E eles improvisavam, criavam cenas, situações ali na rua, e eu achava aquilo muito interessante, né? Aquilo me fez ter muita vontade de fazer algo parecido. Também lembro de ver coisas do grupo Damas em Trânsito e os Bucaneiros. Nunca vou esquecer de ver uma exposição deles no CRD, no Centro de Referência da Dança. E foi a partir dessas coisas que eu vi que ali tinha uma coisa que era interessante, né? No momento ainda aquilo não era, né, o centro do meu interesse, da minha pesquisa, né? Eu estava envolvido com outras coisas na época, com uma companhia jovem de dança, né? Ensaiando e apresentando coisas no palco, né? Em sala, em estúdio. E mas foi dentro da faculdade mesmo que eu tive a oportunidade de, dentro das matérias mesmo, de pensar uma criação de cena que pudesse ser para espaços alternativos, né? E foi aí que eu convidei uma amiga minha, né, que na época era uma grande parceira, assim, né, que a gente criava coisas juntos, né, para as próprias matérias da faculdade, mas também éramos amigos, né, passávamos muito tempo juntos, né, e a gente decidiu que a gente ia criar uma peça, né, para espaços alternativos, né, que foi ensaiada dentro da PUC, né, mas que no final a gente queria levá-la para uma praça, né? E enfim, a gente começou a ensaiar, chegou a apresentar numa semana acadêmica lá que a gente tinha, né? Que chamava a Semana de Artes do Corpo na faculdade. E a gente apresentou essa ação que a gente chamava de assalto, né? E tinha esse nome porque a ideia era que a gente, justamente por estar nesse espaço que não era comum de ter arte, de ter dança, de ter, enfim, coisas desse tipo, a atenção das pessoas não está voltada para isso. Está voltada às vezes para o celular ou para alguma outra coisa. E aí a nossa intenção era assaltar a atenção dessas pessoas, né? Era tomar a atenção delas nesse espaço não convencional da arte e trazê-las para essa reflexão, né? Para enfim perceber que a gente estava ali fazendo uma coisa que não era o comum de ser feito
nesses espaços, né? Aí a gente chegou a apresentar, né, nessa semana de acadêmica, né, que foi organizada pelos alunos mesmo, para ter esse espaço mesmo de mostrar as coisas que cada um estava criando. E mais tarde, naquele ano, a gente levou essa peça para um festival chamado Satirianas, que é organizado por uma companhia que é sediada ali na Praça Roosevelt, em São Paulo, que chama Os Sátiros, né? E aí, todo final de ano eles fazem esse festival chamado Satirianas, que no geral recebe essas apresentações de pessoas em formação também, né? Um espaço legal para a galera colocar no mundo alguma coisa nova, né? Que ainda está sendo testada. E aí a gente levou lá, foi super legal. A gente apresentou na praça, ensaiamos, né, um tempo e levamos lá para a praça para apresentar e foi super interessante. Teve bastante gente, né? Como é uma praça que é muito movimentada, tinha muita gente lá já. Fora o público do festival e fora o público que a gente levou para lá. Então foi assim super positivo, no sentido de entender essa interação com o público, entender realmente esse objetivo de tomar atenção, né? E enfim, a gente ficou muito satisfeito, chegamos até a tentar levar esse projeto para frente, mas não deu certo. E aí, enfim, foi cada um fazer suas coisas, mas aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, né, para mim, que realmente eu percebi que não era só um interesse de ver espetáculos que eu achava interessante, mas perceber que aquilo ali era um lugar que eu queria estar também, eu queria produzir a partir daquelas ideias, né, de estar na rua, de pensar esse tipo de dramaturgia, de poética. E aí, é, quando eu estou acabando a faculdade, eu já estou ali pensando o que eu vou fazer, né? E antes de eu acabar a universidade, é deflagrada, né, a crise sanitária global, né, a pandemia de Covid-19. Todo mundo é forçado a ficar dentro de casa. Eu faço meus últimos semestres da faculdade ali pelo computador, né, com aulas online, né, remotas. E é nesse contexto que eu volto a ter vontade de ir pra rua agora por um outro motivo, né? Eu acho que, primeiramente, porque ali, né, todo mundo dentro de casa, eu começo com muita responsabilidade, é óbvio, mas sair, né, para andar de bicicleta ou para fazer caminhadas, e nessas caminhadas, nesses passeios de bicicleta, eu começo a também dançar nas praças e vejo que talvez seja um momento interessante para retomar isso, já que os teatros não podiam ser ocupados. Eu percebi que talvez ali eu poderia, né, tá me apresentando, tá mostrando o meu trabalho para as pessoas, né? E aí eu começo a fazer uma investigação indo em vários lugares de São Bernardo do Campo, né? Que é minha cidade. Vou passeando por São Bernardo, dançando por São Bernardo, e nesse período de tempo eu finalizo minha graduação e decido, né, que eu vou começar uma especialização, que também foi dentro da PUC, né, no curso de especialização em técnica clausiana. E nessa especialização, é, eu já entro com a ideia de que eu vou pesquisar como que a técnica clausiana pode me ajudar a pensar performances no espaço público. Como que eu posso usar essa técnica para me preparar, para estar com o corpo disponível para fazer esse tipo de coisa. E é nesse contexto, né, de estar investigando já, de estar dentro do curso, estudando, que eu crio essa peça chamada Nômade, né, que foi meu primeiro solo autoral, assim, bem de começo, assim, né, de estudo, né, e apresento ele algumas vezes em São Bernardo, circulo por alguns espaços, né, apresentei em parceria com a Câmara de Cultura, apresentei na Fábrica de Cultura também fiz apresentações independentes, né, em vários locais da cidade. Esse processo também gerou uma um vídeo, né, onde eu registrava ensaios, reflexões que eu estava tendo, né, sobre o que eu estava fazendo ali, e foi aí que começou realmente a se estruturar isso que eu vou entender como essa pesquisa, realmente esse estudo, esse interesse de estar no local urbano com dança e pensando de que forma essas dramaturgias
podem de fato, né, gerar coisas interessantes para a cena. Bom, esse é o relato do primeiro episódio. Agora a gente vai ter mais 3 episódios falando sobre outras partes do processo. E é isso. Até mais.